Daqui a pouco nós vamos saber os detalhes de como foi esse princípio de motim na penitenciária estadual de Francisco Beltrão. Só faltava Francisco Beltrão, né? Então todo o clima é de tensão ainda. Nós tivemos uma grande movimentação das autoridades, Polícia Militar, Rotan, Corpo de Bombeiros ontem na penitenciária estadual aqui de Francisco Beltrão. E alô, Telêmaco Borba, hein? Quantos homicídios em Telêmaco Borba? Daqui a pouco todos os detalhes, o Joselito vai dar os destaques e vai apresentar detalhes de mais um homicídio lá em Telêmaco Borba. Bom, nós não podíamos começar o programa de uma forma diferente, até porque a última das rebeliões registradas no Paraná foi em Maringá. Aqui em Francisco Beltrão foi um princípio, né? E de lá vem o balanço desse tipo de ocorrência no estado. Em todas elas, pelo menos um agente penitenciário foi feito refém. E em todas elas, os presos conseguiram as transferências exigidas. 2014 está sendo o ano das rebeliões, fugas e ostentação de poder dos bandidos. No Paraná, os números provam que o estado é que parece estar preso às reivindicações dos detentos. Até agora foram 22 rebeliões, uma média de 2 por mês, e 47 agentes penitenciários foram feitos reféns. É uma série de fatores aí que vem causando um grande problema para a segurança do estado e o governo do estado precisa implementar políticas efetivas para que isso possa ser, pelo menos, ser suspenso. A quantidade de fugas também é alarmante. 147 escaparam em 34 evasões em massa. Apenas 30% foram recapturados. A partir de agosto, as rebeliões ficaram mais violentas. Em Cascavel, foram 45 horas de tensão, 5 mortos e 25 feridos. A mais sangrenta da história do Paraná. Eles não vêm falar o que aconteceu, quem está morto, para a gente tirar essa agonia do coração da gente. Depois do motim de Cascavel, a Secretaria de Justiça do Paraná fez a transferência de 851 detentos. A partir daí, estouraram rebeliões em Cruzeiro do Oeste e Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Depois foi a vez de Guarapuava, a última e menos violenta, aqui em Maringá. Na penitenciária estadual de Maringá, o motim durou 17 horas. Segundo a Seju, o líder seria conhecido por Randap, um dos transferidos de Cascavel. A nossa capacidade é 374 e estávamos com 398. Então é uma margem aceitável, não é superlotação. Em todos os motins, desde Cascavel, os presos usam marcas do PCC, a maior organização criminosa do Brasil. Alguns se intitulam membros do PCC. No Paraná são 28 mil presos, quase 19 mil em penitenciárias e o restante em delegacias. O governador Beto Richa determinou que as secretarias de Justiça e Segurança Pública tomem as providências necessárias para evitar novos motins. Um desafio e tanto, em meio a cadeias superlotadas, suspeitas de facilitação por agentes e cada vez mais integrantes do crime organizado. Esse é o grande problema, né? Você acompanhou os detalhes aí de um balanço geral, de um balanço das rebeliões aqui no Paraná, na reportagem de William Souza. A última rebelião foi em Maringá, né? E ontem, como nós divulgávamos no final do programa, né, Tribuna da Massa amanhã de ontem, quase aconteceu a 23ª rebelião do estado. Presos da penitenciária estadual aqui de Francisco Beltrão fizeram um princípio de motim. O tumulto teria começado bem cedo, por volta das 6h30 da manhã, que é o horário do café, né? Horário do café. Os detalhes você acompanha agora com a repórter Monique Sfogger. O clima de tensão tomou conta da penitenciária estadual de Francisco Beltrão nessa terça-feira. O local, que abriga 1.058 presos, foi cercado por policiais depois que um princípio de tumulto foi registrado logo nas primeiras horas do dia. O motim teria começado por volta das 6h30 da manhã em uma das galerias do Bloco 3. Os presos conseguiram estourar 4 portas e 24 deles ficaram soltos dentro da galeria. Os presos tentaram investir contra os agentes, mas não conseguiram. Ninguém foi feito refém. Uma equipe da Polícia Militar controlou a situação utilizando balas de borracha e bombas de efeito moral. Então, quando as primeiras equipes que chegaram ao local, que eram 6 policiais, quando adentraram na penitenciária, existiam 24 presos soltos dentro da galeria. Estavam tentando abrir as outras celas para, possivelmente, com um efetivo maior ali, conseguir sair daquela galeria e tomar o restante da cadeia. Foram utilizadas as técnicas não letais para fazer a contenção inicial ali desses presos e então ali a princípio foi contido.
foi chegado apoio e daí toda a penitenciária foi dominada. O que aconteceu ali foi que grande parte da penitenciária, eles começaram a fazer o chamado batidão. Eles estavam batendo nas portas para causar barulho e um efeito psicológico. Mas os que conseguiram sair das celas foram somente 24 que foram rapidamente recolocados. Segundo informações da polícia, 5 presos acabaram sendo atingidos e ficaram feridos pelos disparos de balas de borracha. Eles foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e um deles precisou ser encaminhado para o hospital. Depois de serem contidos, os rebelados foram levados para outra cela. Desde que foi inaugurado, em maio de 2008, esta é a primeira tentativa de rebelião no presídio de Francisco Beltrão. Eles começaram uma baderna, né, uma bateção no Bloco 3, e foi avisado, a Polícia Militar me avisaram, e essa baderna virou generalizada, mas a princípio não tem, né, saí de lá agora há pouco, não tem tomada de refém, está tudo quieto aqui, vocês estão escutando, né, a penitenciária. A princípio está quieto, a Polícia Militar está lá, a gente pediu apoio porque faz parte do protocolo, né, de crise, e esperamos que termine tudo bem, né? Então não tem reivindicação, não tem tomada de reféns, é uma baderna generalizada, a verdade é essa. Palavras do diretor da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, Joab Barbosa, ontem no final da manhã. Mas ontem à tarde o clima voltou a ficar tenso na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão. A Polícia Militar, que havia deixado o presídio logo após o meio-dia, precisou voltar para evitar problemas. Romeu, como é que está a situação? Como é que foi todo esse registro da movimentação das autoridades policiais durante a tarde de ontem? O repórter Evandro Artuzzi acompanhou toda esta movimentação e agora traz as últimas informações aqui ao vivo. Evandro Carlos, bom dia. Bom dia, Romeu, bom dia a todos. Situação tensa, como foi toda essa movimentação na tarde de ontem? Teve um outro princípio, é isso? Na verdade, teve um tumulto, Romeu e os nossos telespectadores, teve um tumulto ontem por volta das 3 horas da tarde. A Polícia Militar deixou o presídio logo após o almoço, após fazer a Operação Bate-Grade, né, que contou também com apoio lá de Pato Branco, do Batalhão de Pato Branco. Foi feita a Operação Bate-Grade e a Polícia Militar, então, logo após o almoço, deixou a penitenciária. A princípio, estava tudo tranquilo, tudo 100%, tudo normalizado, mas por volta das 3h30 da tarde, os presos começaram a bater nas portas das celas e bater, a gritar, e essa ação deles preocupou a direção da penitenciária, que voltou então a acionar a polícia. A imagem que a gente está acompanhando são imagens de ontem à tarde. De ontem à tarde, inclusive imagens da SOI, né, que é a Seção de Operações Especiais da SEJU, a Secretaria de Justiça do Paraná. Os agentes da SOI também estão em Francisco Beltrão, eles permanecem aqui em Beltrão. Chegaram ontem, praticamente no mesmo horário em que a Polícia Militar retornou para o presídio, isso às 3h30 da tarde, e uma nova operação Bate-Grade foi feita. A informação que a gente tem, então, obtida ontem à noite, é de que a situação estava tranquila, foi apenas uma bateção, apenas um tumulto aí para chamar a atenção dos funcionários da penitenciária, mas como os presos perceberam que a polícia retornou para o presídio e essa operação, esse bate-grade de ontem à tarde foi acompanhado pelo promotor, o Fabrício Trevisan de Almeida, que é da Vara de Execuções Penais. O juiz Rodrigo Palma esteve na penitenciária e ontem também veio para Francisco Beltrão o Cezinando Paredes, que é o diretor-geral do DEPEN, Departamento Penitenciário do Estado do Paraná. Então já há uma conversação com os presos. A princípio, a situação tranquila, está normalizada na penitenciária. Até porque na semana passada nós recebemos aqui, não sei se você lembra, o próprio Joab, né, o diretor, né, da penitenciária estadual aqui de Francisco Beltrão. Ele já afirmava que estava tranquilo, que não tinha nenhuma expectativa de rebelião, ou princípio de rebelião, mas foi em uma das celas, aliás, uma das alas que... Foi na ala de número 3, na quarta galeria. Os presos... cerca de 24 presos detentos que agitaram, fizeram todo esse agito. Quebraram portas. Estourar 2 portas, né? Então eles que começaram esse agito ontem pela manhã. E a informação que a gente teve ontem, Romeu, nós permanecemos praticamente a tarde toda lá na penitenciária, até porque gostaríamos de ter conversado com o Cezinando, mas não foi possível, né? Que é o diretor-geral do DEPEN. DEPEN. Mas como ele estava acompanhando todo esse procedimento da Polícia Militar, não conseguimos o contato com ele. E a informação que a gente teve lá é que a situação estava tranquila
na semana passada, que havia uma negociação, né, uma conversação entre a direção da penitenciária e os detentos. Então, foi se prolongando, na verdade, né? Havia uma conversação e ontem eles acabaram tentando dar início a essa rebelião. Eles apresentaram alguma reivindicação, alguma coisa assim? A princípio não foi nos passado nada, né? Com certeza há reivindicação, como há em outras... Nas outras rebeliões. A questão de transferências. Tem fotos aí, a gente conseguiu algumas fotos, né? Vamos colocar aí as fotos. Ontem à tarde a Polícia Militar, né, liberou algumas fotos do bate-grade da situação, de como ficou a penitenciária, a ala 3, depois desse motim de ontem pela manhã. Então a gente tem... Não tem as imagens? Tem as fotos, vamos ver depois, a gente tenta colocar aí então. as imagens que foram retiradas pela própria Polícia Militar. Está na capa do Jornal de Beltrão, daqui a pouco vou mostrar o Jornal de Beltrão de hoje. Bom, então nós podemos afirmar, a princípio, que a situação foi controlada, né? Até porque eu sei que tem até a população aqui de Francisco Beltrão que fica preocupada, e não só isso, existem muitos familiares de presos que cumprem pena aqui em Francisco Beltrão. Não só aqui da região, que nos acompanham, né? Inclusive em Ponta Grossa, nós seguidamente recebemos mensagens aí, então está controlado. Por enquanto está controlada, é claro que há uma preocupação, a SOI, aquela seção de operações especiais, ligada à Secretaria de Justiça. Lá de Curitiba, né, da Seju. A Polícia Militar permanece em alerta, não dá para se descartar nenhuma hipótese. Mas, por enquanto, está tranquilo. Está tranquilo, mas o clima continua ainda, né, tenso. Tenso, né? Continua tenso. Nós temos uma manifestação dos agentes hoje, né? Hoje tem manifestação dos agentes penitenciários em Curitiba e a partir dessa manifestação, né, a partir da discussão de hoje, pode se iniciar uma greve dos agentes penitenciários, o que complica ainda mais a situação. Claro, né? Então hoje vai ser a partir de que horário? Nós recebemos... Começa hoje pela manhã, né, Hoje pela manhã, Hoje né? pela manhã. Há uma convocação do sindicato, o agente, o Anthony Johnson, é o presidente do sindicato, e ele que convocou, inclusive enviou comunicado para a imprensa também, informando que os agentes penitenciários estão convocados a comparecer nessa mobilização em Curitiba e a partir dessa mobilização pode ser deflagrada uma greve geral. Então, esperamos que não. Esperamos que não, né? Esperamos que não. Nossa equipe lá de Curitiba vai, claro, trazer todos os detalhes. Tem as imagens? Tem as imagens aí? Liberados então as imagens? Coloca as imagens para nós apresentarmos para os nossos telespectadores de como ficou depois, né, nessa ala. Esta é a ala de número 3, então. Né? As duas portas foram estouradas, aí a Polícia Militar fazendo a entrada, né, acessando lá o local, as galerias... Olha, mas conseguir quebrar isso aí é concreto. Concreto. Quer dizer, então, com a mão não é possível fazer isso. As portas, né, destruídas. Agora, como estourar... Essa, Romeu, é uma imagem feita a partir das câmeras de segurança que ficam no hall de entrada da penitenciária. Então, esse é o pátio. A Polícia Militar registrou também o momento que os policiais estão no pátio fazendo trabalho, horário às 9h30 da manhã. Temos ainda outras imagens, mais imagens da galeria, né? Como ficou a galeria depois do... Esta é a galeria onde teria começado esse princípio. Agora, estourar portas de ferro, né? Quebrar, né, a estrutura de concreto é porque tem algum material lá dentro também, né? E ontem à tarde, pela informação que nós recebemos, a direção da penitenciária não confirma, mas através de agentes, a gente tomou conhecimento que eles batem nas portas, eles forçam e os parafusos acabam soltando pela pressão, né? Pela batida. Então, por isso que ontem à tarde gerou preocupação novamente, a polícia voltou para a penitenciária. Bom, claro que nós vamos ficar aí em estado de alerta, até para acompanhar toda a movimentação. Até o final do programa nós vamos trazer mais detalhes aí de como está a situação, se está controlado ou não, e a gente espera que tudo fique da melhor forma possível. Pacificamente falando, como sempre foi, afinal de contas, é o primeiro princípio aqui de rebelião na penitenciária de Francisco Beltrão. Exatamente. Esperamos que seja o único. Claro, e que não tenha mais nada. Eu sei que o Evandro vai ficar aí atento também pela Rádio Onda Sul, né, onde desenvolve um baita trabalho aí. E qualquer novidade você nos acione e entra aqui que a prioridade é sua. Qualquer novidade, então, a gente informa os telespectadores. Um abraço. Muito bem, então tá aí, nós apresentamos para você todos os detalhes de como está a situação na penitenciária estadual aqui de Francisco Beltrão. A princípio, tudo controlado, tudo sob controle, apesar de ontem ter 2 princípios de tumulto, né, ou motim, como muitos se referem também.